Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, gente, no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre qual é a função do diretor numa peça teatral, mas isso eu acho que vale não só para o teatro, mas também para o cinema. Eu digo que eu acho que também vale, porque eu nunca dirigi nada de cinema e a minha área não é o cinema, é o teatro. Mas eu acho que deve ter sim muitas coisas em comum pelo que eu leio, escuto o pessoal falando. Seguinte, na verdade, assim, na prática, meio que desde o início, né, desde a primeira peça que eu dirigi, eu já tenho uma noção do que é ser diretor, né, o que o diretor deve fazer. Mas, recentemente, eu cheguei em umas conclusões mais teóricas em relação a isso. A como falar, né, explicar qual que é a função do diretor. Eu vim aqui falar pra vocês, não é? Eu fiz um Reels lá no meu Instagram. O Reels é curtinho, 1 minuto, né? E eu tentei, nesse 1 minuto, sintetizar essa questão, o que é um diretor de teatro. E aqui a minha ideia é justamente agora conversar mais sobre esse assunto, né? Destrinchar mais esse assunto da função do diretor de uma forma mais tranquila também. Não me preocupando, né? Em ter que correr com o assunto para fechar em 1 minuto. E basicamente a função do diretor é um filtro. É um filtro. A função do diretor é ser um filtro de todas as ideias para se montar uma peça, no caso, no teatro. Não é? E eu acredito que no caso de um filme, para fazer o filme. E o que eu quero dizer é um filtro de todas as ideias que vêm? Porque basicamente, se não tivesse esse filtro na hora de se fazer um produto, seja uma peça ou um filme, o resultado final seria uma bagunça. Uma bagunça. O que normalmente acontece, a gente ouve falar muito isso no cinema. Essa bagunça acontece quando um monte de mão começa a interferir no projeto. A gente sempre ouve falar isso, né? Na verdade, é muito comum. Que a gente vai ver um filme, a gente vê que o filme, assim, assistindo, claramente é uma bagunça o filme. E depois começam a sair relatos, ou até durante a produção do filme mesmo, de que muita gente começou a enfiar a mão. Ou trocou de diretor, ou o estúdio foi lá e ficou querendo que faz isso, faz aquilo, e não deixou o diretor fazer do jeito dele. Né? Ou a partir do filtro dele. E como eu disse, a função do diretor é exatamente essa, filtrar ideias. Filtrar ideias. Tanto as ideias dele, porque às vezes não dá pra colocar todas as ideias que ele tem no filme dele ou na peça, e as ideias das outras pessoas também, né? As ideias das outras pessoas da equipe também. Porque, por exemplo, imagina, eu tô lá montando uma peça, eu tô dirigindo uma peça, e cada ideia de um ator do elenco, cada ideia que um ator do elenco dá, eu tento incluir na peça de alguma forma. Por N motivos, né? Sei lá, pelo motivo que for, para não deixar o ator triste, para ele se sentir mais dentro do produto, para ele não se sentir só como um objeto que tá lá atuando e tal. Beleza. Se isso acontecesse, cara, esse filtro não aconteceria. O papel do diretor, que é ser esse filtro, ele não estaria sendo exercido. E o resultado ia ser sim uma salada, porque não tem como, gente. Não tem como. O diretor, quando ele tá lá dirigindo uma peça, ele meio que já tem na cabeça dele como ele imagina a peça. Não é? E se ele for obedecer e simplesmente adicionar no projeto dele, assim, fazer ali mesmo, né, na montagem, todas as ideias que vêm de fora também, essa ideia que ele tem na cabeça dele, que já é uma ideia redondinha, não vai acontecer. Não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Não é? E esse é o papel do diretor. Eu tô aqui me repetindo, mas porque esse é o ponto-chave, gente. É ser um filtro. É deixar a peça redonda. E quando é que a gente fala que uma peça redonda, que aquele filme é redondinho? Não é? Quando ele não é uma bagunça. Quando ele não é uma bagunça. E quando eu digo que não é pro diretor, e o papel do diretor não é simplesmente aceitar todas as ideias que chegam até ele, não é sinônimo de também falar que qualquer ideia que chega até ele descarta. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes a ideia que um ator tem, nossa, super complementa a ideia que o diretor já tem. Não é? São interessantes essas ideias, isso aí na minha visão, gente, do Diogo como diretor.
as ideias interessantes são aquelas que complementam a visão do diretor, que complementam a visão que ele já tem. Porque na cabeça do ator, a ideia dele pode ser sensacional, só que ele não tá na cabeça do diretor. Ele não tá na cabeça do diretor para ter uma ideia do todo, do geral, a não ser que o ator estivesse dirigindo, daí essa função ia ser dele, não é? Mas às vezes, eu tô dando exemplo de ator, mas pode ser qualquer um da equipe, tá, gente? Às vezes o ator pensa que a ideia dele é sensacional porque ele tá só com aquela ideia na cabeça, não é? Mas o diretor, imaginando e vendo essa ideia do ator, simplesmente não encaixa no que ele tá pensando para a peça. E essa é a função do diretor. E eticamente é necessário essa confiança da equipe no diretor. É necessária essa confiança, porque se não há essa confiança, ou o diretor não vai estar dirigindo de verdade, ele não vai conseguir dirigir, porque toda ideia que ele quiser colocar em prática, a equipe não vai deixar ele colocar, não é? Porque, enfim, porque não existe essa confiança. Ou ele simplesmente deveria deixar de dirigir, né? Porque ele não vai estar de fato dirigindo. É isso que acontece, não é? Porque eu percebo que hoje em dia é muito comum, se você junta um grupo de pessoas, eu percebo isso em pessoas mais jovens mesmo, que todo mundo quer dar pitaco na peça, todo mundo. E o problema não é o dar pitaco. O problema é a pessoa dar pitaco e ficar chateada e às vezes até brava de que o pitaco dela não foi incluído no processo, no produto final do que está ali sendo construído, não é? Enfim, porque também às vezes se tem essa ideia, né, do diretor de uma peça mesmo. O diretor, o único papel dele é marcar os atores na peça. E não. O papel do diretor, claro, cada diretor vai focar num aspecto, porque às vezes é um aspecto que ele gosta. Eu, Diogo, como diretor, eu acabo focando muito justamente nas atuações, porque essa é a minha pesquisa. A minha pesquisa é atuação. Então, numa peça que eu estou dirigindo, eu vou dar sim muita atenção às atuações. Eu vou dar. Assim como se a pesquisa de um diretor, ou a área que ele mais gosta, for cenografia, ele vai dar mais atenção à cenografia, querendo ele ou não. Ninguém é 100% racional ao nível de dar 20% atenção para isso, 20% atenção para aquilo, 20% atenção para aquilo e 20% atenção para aquilo até dar 100%. Não existe isso, gente. Lógico que cada um que é mais apaixonado por uma área vai focar nessa área, claramente. Um diretor que adora iluminação, ele vai acabar dando uma atenção maior para a iluminação. Um diretor apaixonado por quê? Por figurino. Ele vai dar uma super atenção ao figurino. Ele vai acabar dando sim uma super atenção ao figurino. Mas isso aí é dar um foco a mais. Porque o papel do diretor é justamente pensar nessa unidade. Em deixar a peça redondinha. Não é? Então ele vai acabar, por exemplo, se eu coloco alguém para pensar no figurino, né? Eu, Diogo, eu gosto de delegar algumas funções também e não eu pensar em tudo, porque isso acaba ficando muito difícil, principalmente numa peça maior, né? De mais de 1 hora, uma peça longa. Então, por exemplo, eu delego alguém para ficar a cargo do figurino. Beleza, eu deleguei essa função. Mas as propostas que essa pessoa trazer de figurino, elas têm que se encaixar na ideia que está na minha cabeça da peça. Se a pessoa me trazer uma ideia que não tem nada a ver com o que está na minha cabeça, eu vou falar para ela, olha, e se a gente tentasse... E se a gente tentasse fazer dessa forma? Você pode tentar pensar por esse viés? Porque senão não fica redondo, não é? Não fica redondo. E esse é o papel do diretor, senão não existiria diretor, gente. Essa é a simples questão. Senão cada pessoa traria o que acha melhor, juntaria tudo e apresentava a peça. Não ia precisar de diretor. Simplesmente não ia precisar de diretor. Não é? A mesma coisa com as outras áreas, sei lá, o cenário, a iluminação. Não adianta nada eu, como diretor, ter a peça pensadinha, tá trabalhando uma estética bem clara e venho a pessoa que tá fazendo a luz e coloca uma luz que não tem nada a ver com o que eu tô pensando. Às vezes, a ideia que a pessoa traga realmente é uma ideia que eu não tô pensando e acaba encaixando e contribuindo para essa unidade que eu tô buscando. Mas às vezes não. Às vezes não. Não é? E deve-se existir esse acordo, essa confiança de que talvez, se eu tô dirigindo e você tá fazendo a luz e você chega pra mim com uma ideia que eu não acho que cabe, a pessoa que tá fazendo a luz,
eu acho que ela tem que entender quando eu falo que talvez não caiba. Porque é um processo junto, não é? É um processo junto. Eu pedi ajuda para a pessoa para tentar chegar numa unidade. Se ela me traz uma coisa que vai bagunçar essa unidade ou que não vai se encaixar, por quê? Porque é aquilo, gente, a pessoa... o ator, por exemplo, ou qualquer outro da equipe, ele não tá na cabeça do diretor. Ele não tá na cabeça do diretor. Então, às vezes, o diretor tem uma ideia que o ator achou absurdo. Nossa, como isso vai dar certo? É aí que entra a questão da confiança. Precisa confiar. Porque se não confiar, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você tá numa peça e o elenco inteiro começa a não confiar na direção que o diretor quer dar, o resultado não vai ser bom. Assim, ponto. Não vai ser bom. É impossível ser bom. Porque o diretor, ele precisa ser esse filtro. Porque é esse filtro que vai deixar a peça redonda. Esse filtro que vai deixar a peça redonda. Um exemplo que eu consigo ver muito no cinema em relação a isso é o Liga da Justiça do Zack Snyder, por exemplo. E aqui eu não tô falando em questão de, em questão da qualidade. Eu tô falando em questão de ficar redondo. Se a gente pega o Liga da Justiça de 2017, que aquele filme, ele não foi finalizado pelo Zack Snyder, né? Porque pra quem não sabe, aqui dando uma contextualização, o Zack Snyder, ele teve que sair antes de terminar o filme do Liga da Justiça, e outro cara substituiu ele para justamente terminar o filme e lançar no cinema. A gente vê claramente que aquele filme é uma bagunça. É bagunçado. Por quê? Porque não tinha ali uma pessoa pensando desde o início nessa unidade. Daí quando saiu a versão do Zack Snyder em 2020, acho que foi em 2020 que saiu, né? Ou foi 21? Acho que foi em 2021 que saiu a versão do Zack Snyder, 4 anos depois. Assim, a gente pode reclamar que ficou muito longo, às vezes ficou muito não sei o quê, mas é inegável que aquele filme ele tem uma cara, ele tem uma personalidade. O filme de 2021, ele tem um tom, ele se encaixa nele mesmo, não parece um monte de retalho. E é essa a função do diretor. É essa a função do diretor. Bom, acho que é isso, né, gente? Além de que, assim, né, dando mais alguns adendos no que o diretor faz, né? O diretor, ele é o responsável por decidir, por exemplo, essa cena vai entrar ou não vai entrar. Será que é legal você falar essa parte? E se a gente colocasse aquela parte ali, só que depois? O diretor também toma essas decisões. Na última peça que eu dirigi mesmo, né, que foi o Tio Vânia, que foi uma adaptação, na verdade, do Tio Vânia, eu, como diretor, que fui o responsável por adaptar. Por adaptar. Esse personagem não vai ter, esse personagem vai ter. Aquele ator teve que sair? A gente vai substituir ou não? Essa decisão foi minha. Não vamos substituir e vamos cortar o personagem. Ou sim, vamos substituir e eu, Diogo, no caso, né, eu tava só dirigindo e eu entrei no lugar de um ator que teve que sair. E essa direção foi minha, porque eu poderia ter tomado a decisão, como diretor, né, de cortar o personagem. Por exemplo, de cortar o personagem. É claro que dentro dessas funções que eu tô dizendo, tem exceções, porque meio que cada grupo vai trabalhar de um jeito. Por exemplo, isso que eu tô falando, essa decisão foi minha, poderia ter tido ali um voto, né? Todo mundo votou, então vocês acham melhor não ter? Tá bom. Mas uma coisa que eu acho que não funciona, por exemplo, disso de voto, é se todas as decisões que forem ser tomadas numa peça, todo mundo tem que votar. Não funciona, porque daí não precisava ter diretor. Simplesmente. O diretor ajuda a ter uma visão, a deixar aquele resultado ali uniforme. Seja esse resultado uniforme, sendo esse resultado final bom ou ruim. Bom ou ruim. Porque o negócio ele pode ficar ali redondinho, mas é ruim. Sei lá, nossa, coisa chata. Né? Dá pra ver ali que tem uma cara, dá pra ver que o negócio tá encaixado, dá pra ver que tem uma visão ali do que queria ser posto ali, mas ter ficado chato. Ou ter ficado espetacular também. Então o que eu tô falando aqui não é questão de qualidade, se o negócio ficou ótimo, se ficou maravilhoso ou ficou terrível. O que eu tô falando aqui é ter uma visão. Assistir o negócio e ver, nossa, alguém pensou nisso, alguém ficou responsável por deixar isso aí tudo conectado e redondo. Ficou horrível. Mas pelo menos alguém teve essa visão. Alguém em cima comandou para se chegar naquele resultado. Seja esse resultado maravilhoso ou ruim. Enfim, gente, eu acho que eu tô aqui me estendendo demais, mas que como eu adoro dirigir, e é a coisa que eu mais faço, eu dirijo as peças, em segundo lugar vem atuar,
é uma coisa que me toca muito pessoalmente, essa questão. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo aqui no meu canal. Curtam se vocês gostaram, compartilhem, deixem os seus comentários também, discordem de mim, podem discordar, porque é muito interessante ver a visão de outros diretores também, em relação a isso que eu tô falando, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no meu canal, gente. Tchau, tchau.